Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bom, meus queridos? Vamos de mais um vídeo do canal para renovar nossa mente, para renovar nossa alma e trazer testemunhos também para vocês. Eu espero muito mesmo que alcance muitas pessoas e que a palavra de Deus venha confortar e acrescentar algo na sua vida e no seu estilo de vida. Eu separei aqui alguns estudos que eu fiz, eu vou ler para vocês e dar um entendimento, tá bom? É, Foi um devocional que eu fiz e eu gostei muito. Eu falei assim, gente, é o tempo todo a gente tá mudando o nosso estilo de vida, nosso jeito de ser. Não estou falando de caráter, porque caráter, uma vez formado, é para sempre, né? Então, assim, renovando a mente através de Cristo. Vamos lá. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Essa é uma passagem que está lá em Romanos 12, de 1 a 3. É, Depois vocês podem estar lendo também e buscando entendimento para vocês. Então, assim, eu estou estudando o livro de Romanos, já tem um tempinho, e quando eu vi esse devocional, eu falei, pronto, é isso, vou falar lá no meu canal. O que quer dizer? Gente, quando a gente é criança, a nossa mente é uma. Quando a gente, aliás, quando a gente é bebê, a nossa mente é uma. Quando a gente é criança, a nossa mente é outra. E por aí vai. Adolescência, adulto. E eu falo que os adultos idosos, que hoje em dia os idosos estão mais, como é que eu vou dizer? Mais jovens do que os próprios adultos, né? Devido a estarem se cuidando bastante, graças a Deus. Então, falando sobre a nossa mente muda o tempo todo nessas fases da nossa vida. Então, assim, eu trabalho com crianças de 2 anos a 18 anos. Eu sou pedagoga, eu fiz pós-graduação em gestão escolar e orientação educacional, aonde a gente tem que estar estudando as fases das crianças e as fases tanto escolar quanto em casa, no seu convívio. Por quê? Porque a gente tem que entender por que aquela criança não aprende, por que ela está passando por aquele momento, por que ela está agindo naquele formato, o que está acontecendo nessa fase entre 5, 6 anos, 10, 11 anos, 16, 17 anos, por que ele está agindo assim. Então, tem a fase fisiológica, que é o do corpo, que é os hormônios, e tem a fase mental, que é onde fica as emoções, os sonhos, os desejos. E aí, cada fase da nossa vida muda. E aqui, a gente vai falar um pouco sobre a fase da nossa mente através de Cristo. Independente da idade, eu acredito, assim, que sempre fica uma semente. Por quê? Assim que minha mãe se divorciou muito cedo, né? Eu acho que eu tinha 7 anos, se eu não me engano, era 8, alguma coisa assim. Depois eu vou conferir direitinho, porque, gente, eu sou muito boa com essas coisas, não. Minha mãe se separou e foi morar na casa da minha avó. Minha avó já era evangélica, ela era da Assembleia Madureira. E aí ela começou a levar a gente. E eu gostava muito, sabe? E aquela fase, pra mim, foi maravilhosa. E eu gostava mesmo muito da igreja, eu falei assim, gente, um dia eu vou ser daquele setor, um dia eu vou ser daquele setor. Na época eu gostava muito das senhoras que oravam, do círculo de oração. Eu gostava muito, eu achava elas poderosas demais. Eu falei assim, gente, tudo é elas que resolvem. Eu quero ser poderosa desse jeito. Só que eu não sabia o preço que elas tinham que pagar, né? Hoje eu sei. Hoje eu sei e eu dou glória a Deus por elas. Porque muitas e muitas vezes as irmãs que são ditas irmãs do coque, que é as que pagam o preço, que jejua, que ora, que busca renunciar muita coisa para poder levantar um clamor para resolver situações, tanto dentro da igreja quanto para os membros da igreja.
Não tô dizendo que os outros também não oram, gente, que não jejua, mas tem sempre um corpo para isso. Porque a gente, dentro da igreja, a gente somos levantados para vários tipos de ministério. Você tem que saber de todos, porém, você tem um chamado para algo, né? E você tem que estar trabalhando no seu chamado para você conseguir concluir a sua carreira aqui na Terra, que é o que a promessa que Deus deu para você aqui, né? O seu propósito. Então, falando um pouco da vida natural, a mente da gente se transforma da fase de bebê, que é inconsciente mais ou menos, a gente é mais para sobrevivência, para comer, para, né, quando tá sujo, chorar, então, e depois tem a fase da criança, que cada fase da criança tem um período que a mente dela vai se transformando. Tem a fase de juventude, e a fase da juventude eu acredito que seja mais difícil, que é ali entre os 10 anos, 11, 12, até mais ou menos 17, 18 anos. Eu, hoje em dia, vendo nas escolas que eu trabalho, tem jovens adultos de 19, jovens ditos adultos, né, que eu acredito que nem posso falar nesse formato, com a mente mais jovial, assim, mais infantil. Então, assim, eles não estão amadurecendo conforme era para ser. Eu acredito que a sociedade, com tanta facilidade, com tudo que está tendo de facilidade, está estragando um pouco nossas crianças. Acredito não, gente, é só pesquisar. Se vocês pesquisar, eu que trabalho em escola, a gente tem que estar sempre se reciclando nesse sentido, e é comprovado que a tecnologia está regredindo a mente das crianças, elas estão ficando paradas no tempo praticamente. Então, eles se perdem muito com isso. E aí, o que acontece, né? A vida é cheia de mudança, né? Na nossa infância, eu vou ler aqui o meu entendimento para vocês ficarem sabendo mais ou menos o que foi que eu pesquisei. A vida é cheia de mudança na nossa infância, temos gostos que vão se alterando ao entrarmos na adolescência. Quando adultos, já não temos as mesmas percepções de quando éramos jovens. Crescemos e a nossa mente se transforma. Totalmente. Totalmente. Quando nascemos de novo, lá em 2 Coríntios, né? Tá 5,17, fala sobre o novo nascimento em Cristo Jesus. Morremos para o mundo. Gente, o que é morrer para o mundo? Muitos já sabem o que é morrer para o mundo e viver para Cristo, que é adotar uma nova forma de vida, que é seguir os passos de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fazia? Ele estudou e trabalhou como carpinteiro até os seus 30 anos. E depois de maduro, ele foi seguir o ministério. Hoje em dia, a gente tem muita informação, tem muita coisa, então a gente amadurece um pouquinho antes do que daquela época. A gente tem que sempre ver o contexto daquela época, o que tinha naquela época para oferecer, para ofertar, quem podia e quem não poderia estudar, essas coisas. Tudo a gente tem que ser estudado, tudo a gente tem que estudar e pesquisar para a gente ter um entendimento como que hoje está mais fácil, como que hoje a gente amadurece mais rápido quando a gente quer amadurecer, principalmente para o reino. Então, assim, para a gente modificar a nossa mente para o reino é assim: a gente aceita Jesus Cristo, a gente passa no caso, a igreja que eu frequento tem encontros, né? Aí, então, nos encontros, a gente pega os estudos, faz libertação, faz ministrações de cura, e aí, posteriormente, eles vão nos discipulando para que possamos seguir a caminhada e buscar o nosso propósito aqui na Terra. Aí, o que acontece? Com a mudança, a nossa mente mundana também é sepultada. Então, quando a gente é uma nova criatura, a nossa mente mundana tem que morrer, tem que ser sepultada. Então, se você xingava, você não xinga mais. Se você gritava, você não grita mais, porque tem que ter domínio próprio. Se você agia por impulso, você não pode mais agir por impulso, porque você tem que esperar e confiar no Senhor e tomar suas decisões através de oração e esperar a resposta de Deus. E temos que ter um olhar diferenciado. Então, vamos lá. Uma pessoa bateu na outra ali, você viu e você já se irou. Não pode. Por que não pode, gente? Porque a gente tem que ter o domínio próprio, né? São os frutos do Espírito Santo, que é um papo para outra conversa. Quem já é cristão já sabe o que é. E outras pessoas que vão estar assistindo, depois fica aí a dica para vocês
pesquisarem no site lá do Google, que se chama site GPT. Lá você pode escrever bem assim, tem a versão que você se cadastra e tem a versão gratuita. Lá você pode colocar bem assim, o que são frutos do Espírito Santo. Lá vai passar. Conceito, coloca sempre conceito. Conceito bíblico do que é o nascer de novo, que nem o que a gente está falando. Ou então, conceito bíblico sobre o fruto do Espírito Santo. O que nós, como nova criatura, temos que ter. Papo para outro vídeo. Então, vamos continuar. Vou ler aqui para vocês. Vemos que os nossos olhos podem ver, vemos com os olhos do Espírito. Já não ficamos presos aos desejos do mundo, mas buscamos as coisas lá do alto. Isso está lá em Colossenses 3:2. 3:2 mesmo, isso mesmo. Então vamos lá. Vemos além do que os nossos olhos podem ver. Vemos com os olhos espirituais. Já não ficamos presos aos desejos do mundo, mas buscamos as coisas do alto. Por que não ficar preso às coisas do mundo, gente? Quando a gente é uma nova criatura, a nossa busca é o reino dos céus, é a eternidade. Então, a nossa busca é voltar para a casa do nosso Pai. Então, isso aqui a gente entende que vai passar. Então, todas as coisas que acontecem conosco aqui no plano terreno são consequências de escolhas erradas, são consequências que eu já até falei no vídeo anterior sobre os pecados, né? Que a gente tem as consequências, não é que a gente não vai sofrer as consequências, tudo que a gente planta a gente colhe, não é isso? Então, se eu planto amor, eu vou colher amor. Se eu planto maldade, eu vou colher maldade. Pode ser que eu fique um período sem colher a maldade, mas quando eu me posicionar, aí vem sim, vem através de doença, vem através de perca, vem através de... gente, vem um monte de coisa, é bem complicado. Eu já deixei a dica para vocês também, busquem no YouTube testemunhos que edificam a nossa alma, o nosso espírito e a nossa mente. Eu costumo, gente, assistir bastante testemunho, além de ler a palavra de Deus, buscar entendimento e interpretação conforme o meu entendimento. Eu também busco pregações, né? Pregações sobre o tema que eu quero estudar. Eu vou ler mais uma parte aqui do meu estudo que eu fiz para vocês. Transformar a mente também faz parte do nascer de novo. Essa transformação é diária e contínua, afastando-se dos velhos hábitos e das coisas que limitam a nossa mente. Ao vivermos a palavra de Deus, nossa mente é ampliada e experimentamos o real sentido da vida, o amor de Deus. A gente é muito inteligente, todos nós somos inteligentes, alguns têm limitações, outros não. Porém, nós somos seres adaptáveis, porque a gente busca sempre meios para a gente conseguir fazer algo. E a nossa mente? Como que a gente transforma a nossa mente? Lendo a palavra de Deus. Lendo, eu gosto muito de começar por Gênesis, depois vai para os 5 livros da Bíblia, que são as leis, né? Que foram firmadas no início. Depois eu gosto de ler Provérbios, Salmos, e agora eu estou estudando Romanos. Muito, muito, muito bom. Que é um livro muito bom mesmo, e eu quero voltar. Eu sempre volto em Gênesis e nos primeiros livros da Bíblia, porque eu acho muito lindo, gente. Eu acho muito lindo, lindo, lindo. Como que Deus agia naquela época. Esses dias eu conversei com a minha irmã, eu falei assim, Patrícia, eu tenho vontade de voltar naquela época. Porque ele aparecia de forma muito nítido assim para eles, falava com voz audível. Por quê? Naquela época não tinha tanta informação, tanta coisa pra gente buscar e estudar, que nem tem hoje, né, gente? Então, assim, Deus usa bastante pessoas, usa os canais os canais como é que fala? Redes sociais, rádio, televisão, internet. Então, ficou uma coisa muito fácil. Ainda tem gente que não busca. Imagina, você tá lá, aí vinha uma sarja, pegava fogo e chamava seu nome. Gente, sei lá, se fosse hoje, assim, se eu não fosse nascida de novo, eu ia sair correndo com medo, sabe? Porque é algo
surreal. Mas quem já experimentou a presença do Senhor, a glória de Deus, sabe que tudo é possível, né? Sabe que Deus, ele se materializa se ele quiser, ele faz o que ele quiser. Se ele quer falar com você, ele usa qualquer pessoa para falar com você. Então vamos lá. Vamos continuar aqui com os meus estudos aqui. Vou continuar lendo para você. Ser nova criatura é um processo ativo. Abandone velhos hábitos e tudo que lhe afasta de Deus. Então vamos lá. Quais são os meus... Fabíola, tô falando de mim. Qual eram os meus velhos hábitos? Não lia a Bíblia, não assistia nada que edificava, na época que eu estava no mundão, tá, gente? No mundo mesmo, assim. Então, a minha vida foi um período dentro da igreja e eu afastei 2 vezes, ou foi 3 vezes. Uma vez foi por conta... A primeira vez foi por conta de mudança, minha mãe mudou, a gente era criança, mudamos para outro lugar, não conhecia ninguém, e por aí eu fui para a igreja católica. Não deixei de buscar a Deus, mas eu fui para a igreja católica na época. Depois ela retornou de novo, eu voltei para a igreja de novo. Depois eu casei e busquei sempre buscando uma igreja para me preencher, sendo que quem ia me preencher era o próprio Jesus Cristo, né? Hoje, qualquer igreja que eu for, eu não vou me sentir sozinha, nem vou ser afrontada por homens. Porque eu busco a presença do meu Senhor. Eu não vou para a igreja por causa de homens, eu não vou buscar homens em nada. Preciso de ajuda dos homens aqui na terra, né? Homens que eu falo é homem e mulher, tá, gente? Preciso. Porém, quem me sustenta, me conforta e me provê é meu Senhor. Então, a gente tem que largar velhos hábitos. Eu xingava, parei de xingar. Eu parei de assistir alguns filmes que ativava alguns gatilhos. Parei de ouvir música secular. Então, assim, eu parei de ouvir música que me deixava triste, música que me fazia sentir vontade de beber, de sair, de farrear, de sambar, de dançar, sendo que eu tenho que fazer isso para Cristo, né? Então, hoje eu escuto mais louvor, a minha casa é o tempo todo louvor, 24 horas por dia, ou eu coloco várias pregações para ficar passando na televisão ininterruptas, minha televisão é ligada o tempo todo, ou no louvor, ou no chofar. Depois eu vou falar para vocês por que o chofar, tá? É algo sobre o mundo espiritual. Conforme você vai estudando, gente, vocês vão aprofundando e montando estratégia para o seu lar ser um lar edificado e com a presença de Deus. Porque a gente tem que fazer a limpeza da nossa casa, né? E colocar sempre coisas, tirar as coisas velhas e colocar coisas novas. E eu tô falando, gente, de coisas materiais, não, tá? Eu tô falando de coisas espirituais mesmo. Então vamos lá. A Bíblia é um manual para a renovação da nossa mente. Leia diariamente. Leio todos os dias. Faço meu devocional todos os dias. Já tô firme mesmo há uns 2 anos. Mais ou menos 2 anos e meio, assim, bem que eu peguei mesmo firme. Antes eu ia pra igreja, eu lia só no dia de domingo, no dia de sábado, ou no dia que eu ia, o pastor pedia para abrir, eu lia naquele momento ali. Chegava em casa, eu fechava a Bíblia e guardava. Agora não, a minha Bíblia é o tempo todo eu lendo. Quando eu tô com as vistas muito cansadas, que essa época do ano minhas vistas ficam muito cansadas. Como eu já falei, eu trabalho em escola, então acaba que minhas vistas ficam muito cansadas. Eu coloco a Bíblia em áudio para eu ouvir. Eu coloco no YouTube salmos para eu escutar. Aí eu escuto todos os salmos. E aí, quando me chama a atenção, eu volto um pouquinho e anoto para eu poder procurar na Bíblia para ver se aquilo ali tá condizendo com o que tá sendo falado. Até isso a gente tem que ficar atento, tá? Vamos lá. Busque a companhia daqueles que também buscam a renovação das suas mentes. Boa palavra. Por quê? Eu assisto o Ira 7, Bispo Bruno Leonardo e vários pregadores. E ele sempre fala de mesas, você tem que buscar mesas que te conectam, mesas. E eu fiquei, gente, que mesas são essas? E aí eu fui buscar. E as mesas são as pessoas que têm o mesmo entendimento que eu. Se eu, Fabíola, tenho um chamado para intercessão, eu vou me misturar com pessoas do mesmo grupo para a gente falar a mesma língua. Não adianta eu chegar numa mesa com os meus amigos que não são cristãos, que não entendem, e falar do que eu tô vivendo, do que o Espírito Santo faz comigo, sabe? Não adianta. Eles vão taxar você de doida, vão falar que você é crentinha, é não sei o quê, e você vai acabar se magoando. Então, a gente tem que pedir para Deus trazer novos amigos que tenham a mesma visão espiritual que você, que tenham o mesmo chamado, que tenha
a mesma mente em Cristo. Então, assim, que busque. Gente, a gente não é perfeito, a gente não é 100%. Eu sou muito falha, eu estou mudando. A todo tempo eu tenho que mudar alguma coisa. Vira e mexe ainda, escapola alguma coisa da minha boca, eu peço perdão na hora, eu choro, eu fico chateada. Mas o Espírito Santo me conforta. E ele só, sabe o que ele fala pra mim? Você tá em treinamento, você tá em treinamento, você tá em treinamento. Então, viver aqui é estar em treinamento. Agora você tem que saber para que lado você está treinando. Se é pro lado escuro, obscuro, ou é pro lado da luz, né? Vamos dizer assim. E aí, tá, beleza. Então vamos lá. Eu vou deixar uma oração para vocês, depois eu vou colocar esse entendimento, né? Eu vou copiar e colocar lá na descrição do vídeo, porque eu fui escrevendo tudo bonitinho, então eu vou digitar bonitinho e subir lá para vocês, tá bom? E os versículos também. Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco o que eu queria passar para vocês. Eu tô lendo, por quê? Porque eu, que nem eu falei para vocês, né? Eu tenho um caderno onde eu anoto as minhas orações, os meus estudos, tudo. Isso aqui foi de ontem. Aí eu falei assim, gente, o que que eu vou falar hoje? O que que eu vou falar hoje com o pessoal? E aí eu fui buscar isso que eu já tinha estudado e tinha guardado. Eu falei assim, vou falar sobre isso e dar o meu ponto de vista. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido uma semente plantada para vocês estarem buscando também um entendimento para vocês. É assim, gente, o que eu entendi serve para algumas pessoas e para outras não. Então, assim, você tem que buscar pregações que falam sobre o tema que você quer tratar. Se você estiver passando por algo, você tem que buscar pesquisar sobre aquilo ali, como sair daquela situação ali. A gente aqui na Terra, aqui nesse planeta, nessa vida, que a nossa vida é curta aqui, né? Que a estatística, assim, de vida é até os 80 anos, tem gente que tá vivendo mais aí. Eu espero com saúde, lúcida, falando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus, eu espero viver até os 100 anos, mas só se Deus permitir, né? E, então, assim, eu já estraguei muito o meu corpo mesmo, assim, comendo besteira, fazendo besteira. Agora que eu tô criando, assim, sabe? O Espírito Santo tá me confrontando em algumas coisas, pedindo pra eu parar de comer algumas coisas. Eu acredito que seja pra eu viver até os meus 100 anos. Então, assim, nesse momento eu estou numa campanha junto com a minha irmã e uma apóstola, Larissa Argolo, que a gente segue. A gente segue lá no Instagram e ela tem as orações na madrugada e ela dá alguns estudos, sabe? E foi ela que, assim, depois que eu conheci ela que me deu, assim, um gás. Eu falei assim, gente, eu tô perdendo tempo. Eu tô perdendo tempo com besteira, assistindo Netflix, assistindo série, assistindo não sei o quê. Gente, não que é pecado, tá? Você pode assistir tranquilamente. Eu a cada 15 dias, eu assisto uma série, né? E eu gosto muito de séries pequenas, curtinhas, que eu consigo assistir em 24 horas, vamos dizer assim. Mas é um pouquinho de perca de tempo, né? Porque eu fiquei muito tempo fora da igreja, então eu deixei de cumprir a minha missão aqui na Terra para Cristo e eu preciso recuperar esse tempo. Então, assim, eu tô me privando de alguns alimentos, eu estou fazendo jejum para desintoxicação mesmo do meu organismo, deixando de comer alguns tipos de alimento que faz mal para minha mente, para o meu corpo e para minha saúde. E é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês. Assim, busque orientação com seu pastor, busque orientação com seus líderes. Se você não tiver, não tiver, como é que eu vou falar? Igreja, busque uma igreja que lhe agrade. Tem tantas pregações online também, sabe? Não deixa de buscar Cristo, não. Não deixa de buscar a palavra de Deus, não. Porque a vida já é muito sofrida, a gente passa por muitos desertos, a gente passa por muitas lutas e sem Cristo fica mais difícil. A gente acha que não, mas que é, né, sabe? Mas fica mais difícil. Mas uma hora a gente vai conseguir passar por isso e vamos descansar. Descansar mesmo, sabe? E eu tô, graças a Deus, Senhor, eu agradeço muito, muito, muito por Ele ter permitido que eu retornasse para Ele. E o amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, que eu fico imaginando. Eu sou mãe, né? Sou mãe de 3, eu mato e morro pelos meus filhos. Eu fico imaginando Deus, né? Por todos os seus pequeninos.
Então, assim, tem pessoas que ele levanta para ir na rua evangelizar para as pessoas que estão precisando. Levanta pessoas para gravar vídeo para pessoas que não conseguem sair de casa porque estão com depressão, estão com medo, com pânico, alguma coisa assim. Ah, depois que eu vim para Cristo, a minha ansiedade acabou. Eu ainda tenho, mas sempre o Espírito Santo me conforta para não se anseie, vai dar certo, calma, descansa. Então, assim, busca intimidade, sabe, com Cristo para Ele estar falando com você. E você sentir no seu espírito também, assim, uma paz. Fazer as coisas e sentir paz. Não tem coisa melhor. Eu antes tinha insônia, não tenho insônia mais, graças a Deus. Eu antes tinha enxaqueca, eu não tenho enxaqueca mais, nem cólica eu tô tendo mais naqueles períodos. Para você ver como que Deus transforma não só a nossa mente, Ele transforma o nosso corpo, a nossa alma. Ele transforma a nossa vida. E se você vê pessoas se afastando, saindo de perto de você, é porque é livramento. É porque Deus quer algo maior para você. Então, assim, muitos amigos meus se afastaram, porém muitos vieram também. Eu tô tendo novos amigos e amigos na mesma visão, amigos de outros estados, amigos de outros países. Eu tenho amigos em outros lugares, nas conferências que eu vou, eu faço amizade. Graças a Deus tem a tecnologia também que faz a gente fazer chamada de vídeo, faz a gente conversar em tempo real com a pessoa, mostrar o nosso dia a dia. E um dos projetos que eu e uma amiga e a minha irmã estamos tendo é isso, porque o Espírito Santo nos confrontou, nos incomodou de estar gravando vídeos, de estar gravando, falando de Deus através, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Quem passou aí pela pandemia viu qual o caos que foi, né? Eu trabalhando em escola, eu vi muitos professores meio que perdendo o chão, perdendo a mente, perdendo o espírito, perdendo pessoas, né? Eu perdi pessoas também para o Covid, mas ele nos treina para a gente suportar os processos e as mudanças do mundo. E é isso, gente. Eu vou fazer uma oração para vocês e agradecer também, né? Muito obrigada por vocês assistirem, muito obrigada por vocês curtirem, muito obrigada por vocês compartilhar também. Senhor Deus, já não tenho a mesma mente de antes. Diariamente aprendo mais de ti. Auxilia-me na transformação da minha mente. Quero pensar nas coisas do alto e quero contribuir para que mais mentes sejam transformadas por ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que cada pessoa que possa estar escutando ou assistindo esse vídeo, que ela seja transformada, Pai, que seja transformada pela tua palavra, que o Senhor levante pessoas para que elas que essas pessoas vão até elas, vão falar do amor de Cristo. Tem muitas pessoas que precisam de ti, Pai. Não deixe que elas fiquem sem a tua palavra, Senhor Jesus. Eu agradeço, Senhor Jesus, pela vida. Eu agradeço, Senhor Jesus, pela minha família. Agradeço pelas meninas que assistem o meu vídeo. E em nome de Jesus, eu quero que o Senhor toque no coração de cada uma, para que cada uma venha buscar cada vez mais do Senhor, que elas venham ler cada vez mais a Bíblia, que elas venham cada vez mais ter fome e sede de Ti, Senhor. Que elas venham sentir a necessidade de todos os dias ouvir um louvor, de todos os dias ler uma palavra, todos os dias escutar um testemunho, para que o seu espírito seja fortificado. E assim a gente vai mudando a nossa forma de pensar, que a gente vai mudando a nossa forma de agir e matando os velhos hábitos, porque Cristo vive em nós, então é um novo estilo de vida, que é a vida em Cristo Jesus. Eu agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade, por o Senhor ter me dado coragem, Pai, de estar gravando vídeos, de estar falando com pessoas. E obrigada, Senhor Jesus, por cada mulher que o Senhor pede para entrar em contato comigo, para eu ajudar, para eu fazer oração, para eu interceder por elas. Eu entrego a vida de cada um nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Beijo, meninas e meninos, e até a próxima.